Olá, é com muita alegria que eu estou de volta depois de 4 meses e com uma palavra fresquinha para o seu coração, do coração de Deus diretamente para o seu coração. É uma palavra que está reverberando aqui dentro de mim, está queimando dentro de mim e eu preciso compartilhar com vocês. Então, é com muita alegria que depois de alguns meses eu estou de volta e nós vamos falar sobre algo muito interessante que o Senhor colocou no meu coração, que vai fazer muito sentido para você nessa estação da sua vida. Eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, não foi em vão. O meu nome é Mariane Zancanella, caso você ainda não me conheça, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você tenha acesso à palavra de Deus para abençoar a sua vida e aprenda junto comigo essa palavra maravilhosa. Como você pode ter visto aí, a palavra é o tema Um Novo Tempo. Talvez você esteja pensando, será mesmo que eu estou vivendo um novo tempo? Porque ainda não parece que as coisas mudaram completamente, mas é um novo tempo que está saindo à luz. Em Isaías 43:19 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, esse novo tempo, essa nova estação está saindo à luz. Será que você não percebe? E eu pontuei algumas coisas que são importantes para a gente falar sobre o novo tempo. Eu acredito que são realmente pontuais. A primeira coisa, nós precisamos discernir as estações que nós estamos vivenciando. Em Daniel 2:21, ele diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, se referindo ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não somos nós que mudamos as estações na nossa vida. É o Senhor quem muda, é o Senhor quem predetermina qual estação que vamos vivenciar conforme o seu propósito. Principalmente quando nós falamos que nós temos o Senhor como Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida, né? Nós dizemos, Senhor Jesus, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Senhor. Então nós nos rendemos a esse senhorio, rendemos a nossa vida, os nossos planos e confiamos que é Ele quem determina todas as estações conforme o seu lindo propósito. Então nós nos rendemos aos seus planos, aos seus propósitos, é isso que acontece. E aí nós precisamos o quê? Discernir qual a estação que nós estamos vivenciando. É muito interessante porque a verdade é que a estação que nós nos encontramos hoje, todos os processos que nós vivenciamos nos últimos tempos da nossa vida, seja nos últimos meses, nos últimos anos, nos prepararam para essa estação que nós estamos vivenciando. Mas os processos, as lutas, as batalhas espirituais que nós estamos vivenciando nessa estação atual, está determinando a nossa estação futura, está nos preparando para a estação futura. Então essa palavra é para pessoas que estão transicionando de uma estação para outra. Então você está numa estação, mas você sente que está sendo preparado para transicionar para uma nova estação na sua vida. E é muito interessante a gente falar sobre discernir as estações, porque o que é discernir? É você entender, é você se localizar em qual estação eu estou na minha vida, né? E para que você possa entender o que fazer dentro dessa estação que você se encontra nesse momento. O que o Senhor quer de mim, né? Na estação que eu estou vivendo. Quais são os passos, os direcionamentos, o que o Senhor espera de mim, o que essa estação requer de mim, né? Só que como nós vamos discernir as estações se é só o Senhor quem sabe qual estação estamos? Buscando esse direcionamento dele. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, que é algo que eu falo muito aqui no canal, é porque realmente o relacionamento com Jesus no secreto, de vida, de oração no secreto, de comunhão ao longo do dia, e a palavra de Deus sendo um alimento diário para a gente, é porque realmente esse é o fundamento de todas as coisas, inclusive do cristianismo. Não existe um cristianismo verdadeiro sem que eu tenha esse relacionamento com meu Pai. E a partir desse relacionamento, todas as coisas fluem, inclusive os direcionamentos para a minha vida naquela estação, porque em cada estação, em cada fase que nós vivenciarmos, vai haver um direcionamento muito específico, vai haver propósitos específicos para aquela estação, então eu preciso discernir e entender, e só o Senhor pode me dar esse direcionamento, visto que em Daniel diz que é Ele mesmo, o próprio Deus, quem muda os tempos e as estações, e sempre
em prol de um propósito muito maior do que a nossa própria vida, um propósito que tem a ver com os planos dele para a nossa vida. É por isso que nós precisamos discernir qual estação estamos, para que a gente possa viver de acordo com essa estação, viver o plano de Deus dentro dessa estação, o propósito de Deus dentro dessa estação, certo? Segunda coisa, deixar Deus ser Deus. É muito interessante falar sobre isso, porque parece óbvio, mas esses dias, assim, eu tava lavando roupa e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre isso. Porque eu sempre falo com vocês a importância da gente ter esse relacionamento no secreto, de você separar um momento para oração, mas tentar ter comunhão com o Senhor ao longo do seu dia enquanto você faz tarefas ordinárias. Então, eu busco diariamente fazer isso. É um desafio diário, porque às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas que a gente acaba deixando isso de lado. Mas dentro da medida do possível, eu sempre tento me policiar para me conscientizar dessa presença e conversar com o Senhor ao longo do meu dia, enquanto eu faço as minhas tarefas rotineiras, né? Até mesmo como esposa, dona de casa, enfim. E aí eu lavando roupa na lavanderia e eu tava orando a respeito de algo para o Senhor, entregando algo nas mãos dele sem perceber. E o Espírito Santo que me mostrou isso, eu tava falando para Deus em oração como ele deveria fazer. Já percebeu que a gente faz isso? E na hora o Espírito Santo me corrigiu, me mostrou que a gente tem esse costume. Por exemplo, a gente está com um problema, uma demanda, alguma coisa. Na hora que a gente vai orar, sem perceber, algo inconsciente, a gente já ora falando para Deus como fazer aquilo, como resolver aquele problema. E é muito interessante. E geralmente também a gente quer uma urgência, né? Para a resolução daquele problema. A gente tem paciência para ver aquele problema solucionado. Mas o Senhor falou para mim, deixa eu ser Deus na sua vida. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Porque realmente deixar Deus ser Deus na nossa vida é sobre eu entregar um problema, eu coloco diante dele, apresento aquele problema para ele, mas eu deixo com que ele tenha liberdade de resolver aquele problema no tempo dele e do jeito dele, não do meu jeito. Então nós precisamos, dentro de cada estação que nós estamos vivenciando, desse novo tempo, deixar Deus ser Deus na nossa vida. Fazer as coisas que Ele quer fazer naquela estação, resolver o problema do jeito que Ele quer resolver no tempo dele, porque Ele sabe que enquanto aquele problema não é resolvido, nós também estamos sendo lapidados por Ele. Então isso é muito importante, deixar o Senhor nos forjar o nosso caráter nessas estações que muitas das vezes é uma transição de uma estação para outra, então a gente vivencia coisas muito desafiadoras, mas nós precisamos permanecer e deixar Ele ser Deus na nossa vida, fazendo o que Ele apraz, o que Ele acha que é melhor para a gente. Terceiro ponto, vestir as vestes da nova estação. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando a gente fala de estação, eu estou falando de fases da nossa vida. A nossa vida é feita de fases, de estações. Então, quando a gente fala de estações, né, trazendo para o sentido literal, tem as estações do ano, né? Inverno, verão, outono e primavera. E na nossa vida não é diferente. A nossa vida, ela é transitória. E nós vivenciamos diferentes estações e, como eu disse, e cada estação tem um propósito específico estabelecido pelo próprio Senhor, que é quem muda as estações, quem define, quem determina cada estação na nossa vida. Só que cada estação a gente precisa se vestir conforme a estação. Por exemplo, não adianta eu querer, no verão, eu querer colocar uma roupa de inverno que eu não vou aguentar, né? Nem faz sentido, eu vou passar mal, a minha pressão vai baixar. Ou o contrário, no inverno eu querer colocar uma roupa de verão, entende? Então, cada estação tem uma roupa apropriada para a gente se vestir. Quando a gente fala de roupa, a gente fala também de postura. Quando eu digo roupa, vestimentas, eu digo de postura, de um posicionamento mediante aquela estação. E também nós precisamos entender que aquela estação, dentro da bagagem para aquela estação, o Senhor já depositou tudo que a gente precisa. Porque muitas das vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu tô com medo do novo, eu estou transicionando para o novo e eu tô com medo do que tá por vir. Mas na realidade o Senhor já depositou dentro da nossa bagagem tudo que a gente precisa. Todas as habilidades, as ferramentas, a unção necessária, tudo que a gente precisa, tudo que a gente vivenciou nos últimos anos, nos últimos meses, estava nos preparando justamente para a nova estação que está por vir. Então é natural a gente sentir medo do novo, porque a gente quer viver o novo, mas ao mesmo tempo a gente tem muito medo. Mas a gente precisa confiar no Senhor, é o momento de a gente confiar que Ele já colocou tudo que a gente precisa na nossa bagagem. Então você não está indo sozinha, você não está indo despreparado para a nova estação, para o novo tempo de Deus para sua vida, você está indo preparada, certo? Outro ponto, você precisa ser radical na entrega e obediência. Eu por exemplo, eu tô com um projeto que já fazia meses
que estava na etapa final e eu não conseguia concluir por conta de não ter tempo. Eu tentava mexer nesse projeto entre um atendimento e outro com uma paciente, mas acabava que não dava certo, evoluía muito pouco. E aí eu estava ficando muito chateada porque eu percebia que eu estava demorando o mais tempo necessário para concluir algo que o Senhor já estava cobrando de mim, essa conclusão. E eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer, porque eu realmente estou tentando, mas não está dando, assim. Está evoluindo muito pouco por conta de eu não ter tempo. Me ajude, me dê sabedoria, me dê uma estratégia, uma direção. E o Senhor nunca nos deixa desamparados. E aí veio no meu coração algo, eu falei, ai, Senhor, se for do Senhor, eu vou sentir paz de fazer isso. Que foi uma atitude muito radical. Eu cancelei todos os meus pacientes daquela semana, tanto os semanais quanto os quinzenais daquela semana. Eu fiz uma lista de transmissão com eles e falei, olha, queridos pacientes, eu preciso finalizar um projeto que está na etapa final, então eu vou precisar desmarcar todos os pacientes, estou reagendando os pacientes quinzenais para a semana que vem, e os semanais a gente pula essa semana e continua normalmente na semana que vem. Enfim, foi uma coisa extremamente radical, assim, cancelar todos os atendimentos da semana inteira, foi algo realmente muito radical, mas eu entendi que eu precisava ser radical, né, na entrega e na obediência para que eu pudesse concluir, né, obedecer ao direcionamento que Deus me deu de concluir esse projeto. E pareceu loucura assim na hora, mas eu senti paz, que a palavra de Deus diz que a paz de Deus precisa ser o árbitro no nosso coração. Eu senti muita paz, assim, senti como se o céu estivesse dizendo, vai que é sua. É isso mesmo, e por mais que pareça um pouco de loucura. E aí eu falei, não, eu vou ter confirmação se minha esposa abençoar, se minha esposa aprovar, e ele, não, faz isso, porque senão você não vai conseguir terminar, e me abençoou, e aí deu tudo certo. E aí eu fiquei até com medo, assim, meu Deus, se eu cancelar todos os atendimentos e não conseguir concluir dentro do prazo, mas Deus foi tão bom que daí eu cancelei os atendimentos da semana toda, e quando foi na sexta-feira, às 5h30 eu tinha terminado, para honra e glória do Senhor. Eu falei, Senhor, muito obrigada. E aí eu entendi que em alguns momentos da nossa vida que são cruciais, principalmente nessa transição de uma estação para outra, onde a gente vai viver um novo tempo no Senhor, a gente vai precisar ser radical na entrega, na obediência. Assim, radical mesmo como eu fui, entendendo que a obediência ao Senhor precisa estar em primeiro lugar e o que eu preciso fazer, o que precisa ser feito para que eu possa obedecer e não perder o time de Deus. Time é o tempo, né? Que as pessoas costumam falar que time é em inglês. Tempo, né? Que diz. Mas não perder o time de Deus, porque tem o time de Deus também. Quando você está vivenciando assim a transição de uma estação para outra, você não pode estar nem adiantado nem atrasado. Você tem que estar no time do céu, no tempo perfeito de Deus. Então eu até falei para Deus, eu tô com muito receio de ou terminar adiantado ou atrasado. Então eu quero terminar no tempo perfeito. Eu entendi que aquela semana eu precisava terminar e a única forma que eu encontrei, a única estratégia era ser radical. E eu não me arrependo, assim, foi a melhor coisa que eu fiz porque o projeto está pronto, agora é descansar no Senhor para as próximas etapas. E aí, outra coisa que eu não tinha colocado aqui no meu esboço, porque eu fiz o meu esboço, passei para o Kindle, e hoje o Senhor falou comigo essa palavra, e eu quis acrescentar nessa palavra de hoje, porque tem muito a ver, porque eu estou vivenciando isso, né, também na transição de uma estação para outra, estou sendo preparada para transicionar de uma estação para outra, e eu percebi que a transição para o novo dá vontade de desistir. Já percebeu que quando você sabe que você está prestes a romper em algo, a viver algo novo, extraordinário da parte do Senhor, mas parece que vê um cansaço absurdo, um cansaço assim surreal, que você só quer desistir, você está cansado, você está exausto, você fala, Senhor, não vai dar para continuar. Eu estou realmente no meu limite, não tenho forças, e por mais que você sabe que você está prestes a chegar, você está prestes a romper, você tem vontade de desistir porque você está exausta em todos os sentidos, às vezes fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, porque a batalha espiritual é muito grande. O inimigo não quer que a gente rompa, principalmente para o novo de Deus na nossa vida, principalmente quando ele sabe, ele entende que são coisas grandiosas que estão por vir, ele faz de tudo para que a gente não venha a romper. E aí eu estava ouvindo uma palavra maravilhosa enquanto eu cuidava da minha casa hoje, da pastora Thalita Pereira, e ela falou algo que parece simples, mas eu achei poderoso e queria compartilhar com vocês para finalizar essa palavra, que ela fala que os corredores, eles têm um termo que eles usam que chama sprint final, que é sobre aquela etapa daquela corrida, que eles já andaram boa parte, eles já estão quase chegando no final, mas eles estão exatamente assim como a gente está falando. Parece que a gente está
tão exausto, usamos todas as nossas forças, energias naquilo, e a gente sabe que está prestes a chegar, prestes a romper, mas assim é um cansaço tão absurdo que parece que a gente não consegue. E essa expressão sprint final é um gás extra para romper e chegar na largada. Então a pessoa está quase chegando, está prestes a chegar, mas ela realmente está no limite dela. E ela precisa se lembrar que ela já está quase chegando e que ela precisa desse sprint final, que é esse gás a mais, esse gás extra, eu coloquei até aqui, gás extra, para chegar e finalmente receber essa vitória. Então, talvez você esteja nessa estação que você sabe que você está transicionando de uma estação para outra, você está prestes a romper para o novo de Deus na sua vida. Mas você precisa entender que vai sentir essa vontade de desistir, esse cansaço mesmo, mas você precisa desse sprint final. Fala, Senhor, me dá esse gás que eu preciso, porque eu tô quase desistindo, eu sei que eu tô quase rompendo, quase chegando, mas a minha vontade de desistir não tenho força, Senhor, me ajuda. E o Senhor vai vir com a força dele, porque a própria palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a gente reconhece, Senhor, eu tô fraca, eu não tenho mais forças, eu não consigo, eu sei que eu estou prestes a romper, mas eu não dou conta mais, eu cheguei realmente no meu limite. Deus vem com a força dele, aquela força que a gente precisa, sobrenatural, e a gente consegue romper pro novo dele na nossa vida, consegue ter um pouquinho mais de força para concluir essa jornada que a gente está prestes a romper, prestes a chegar. E aí, para finalizar, então, eu quero dizer para você, simplesmente confie. Em Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Quando a gente está nessa etapa, é muito importante a confiança em Deus, justamente porque a gente tem a sensação, meu Deus, eu pensei que eu estava prestes a chegar, eu já estou quase desistindo. Assim, vem uma falta de fé, uma incredulidade surreal e você precisa vencer essa incredulidade. Você precisa se agarrar à promessa, você precisa se agarrar à esperança das coisas maravilhosas que estão por vir, para que você tenha fé em Deus de não desistir, porque você está quase chegando. É como se você estivesse num mar bem grande e você nadou e você fala, meu Deus, eu tô com vontade de voltar. Só que quando você olha pro tanto que você andou e o tanto que falta para chegar, você percebe assim, ó, você já nadou esse tanto e tá faltando só isso aqui para você chegar. Você só precisa desse sprint final, desse gás extra para você chegar lá, e só o Senhor pode te dar esse gás extra. Então que você seja alcançado em nome de Jesus por essa palavra, que você receba essa força sobrenatural de Deus para você romper e conseguir chegar lá, sabendo que falta só um pouquinho, não desiste. Que Deus te dê essa força necessária, que você se lembre que você está prestes a romper e viver um novo tempo do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos estar orando uns pelos outros, ainda que não nos conheçamos, algumas pessoas sim, outras não, mas nós somos corpo de Cristo e como família de Deus, como filhos de Deus, como igreja, estamos prestes a romper para o novo e sobrenatural de Deus. Nós precisamos simplesmente persistir, perseverar, permanecer. Essa é a palavra. Um novo tempo de Deus. Algo novo e extraordinário de Deus está para acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos simplesmente permanecer, persistir. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. E eu também sou psicanalista clínica, tenho atendido online, então eu vou deixar o link na descrição, caso você queira agendar sessões de terapia online comigo. Vai ser um prazer e uma honra para mim cuidar de você, assim como eu tenho cuidado de mulheres incríveis que estão sendo curadas e destravadas para viver o propósito de Deus na vida delas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.